No vídeo de hoje você vai ver o vergonhoso discurso feito por Lula no Rio Grande do Sul e a covardia indescritível feita por Paulo Pimenta no mesmo evento. Mas antes eu preciso comentar sobre novos fatos relacionados ao vazamento de conversas entre os subordinados de Alexandre de Moraes e até mesmo do próprio ministro. Na semana passada, você já acompanhou aqui no canal, em 2 vídeos dedicados quase que exclusivamente a esse caso, todos os detalhes sórdidos contidos nas conversas que foram vazadas ao público. Só que a Folha de São Paulo continua publicando novas matérias mostrando novas conversas. Afinal, segundo o próprio jornal, são mais de 6 gigabytes de conversas e arquivos trocados. Ainda na sexta-feira da semana passada, uma matéria publicada revelou que Alexandre de Moraes, através de Wellington Macedo, um policial militar lotado no gabinete do ministro Moraes e responsável pela segurança do ministro, acionou o chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Eduardo Tagliaferro, para consultar de forma irregular o banco de dados da Polícia Civil de São Paulo e assim levantar a ficha de um homem que seria contratado para uma obra na casa de Moraes. Ou seja, trata-se de um uso da máquina pública para atender a um pedido exclusivamente particular. Isso foi publicado na sexta. No sábado, em uma nova matéria, foram reveladas mensagens da equipe de Moraes sobre a irritação com os Estados Unidos e a Interpol por não atenderem aos pedidos do gabinete do ministro na sua perseguição a Alan dos Santos. E nessa matéria consta uma das conversas mais graves reveladas até o momento. Ayrton Vieira, o juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes no STF, chamou Alan dos Santos de idiota ao dizer que ele se sentia livre para fazer o que estava fazendo e ainda classificou a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos como uma sacanagem. Marco Antônio Vargas, juiz que integrava o gabinete de Moraes no TSE, respondeu o seguinte, abro aspas, dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Fecho aspas. Não, você não ouviu errado. Juízes dos gabinetes do ministro Alexandre de Moraes no STF e no TSE falaram no uso de jagunços para capturar um jornalista que estava sendo alvo das suas decisões. Essa conversa aqui se soma a todas as outras arbitrariedades e ilegalidades reveladas nas outras matérias, como, por exemplo, o uso da criatividade para apresentar provas contra a revista Oeste em um relatório. Por muito, mas muito menos do que isso, a Operação Lava Jato foi completamente destruída, mesmo diante de todas as provas e confissões de seus réus. Todos esses criminosos foram salvos de suas condenações. Para o caso de Moraes e seus subordinados, no entanto, até o momento estamos diante apenas de uma blindagem por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e de uma passagem de pano coordenada entre os colegas de Moraes na Suprema Corte. Preciso dizer mais? Agora, se o seu senso de justiça já lhe causou embrulho no estômago ao ouvir essa história, calma, porque o que eu mostrarei daqui em diante é ainda mais absurdo. O governo federal realizou um evento na última sexta-feira em São Leopoldo, um dos municípios afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Obviamente, Lula discursou nesse evento, assim como Paulo Pimenta, pois essas cerimônias bancadas com dinheiro do povo brasileiro servem justamente como comícios para os políticos petistas. Só que dessa vez, eles conseguiram elevar isso a um nível imensurável de absurdo. Veja só. Lula fez uso do microfone para promover a sua própria figura com seus velhos argumentos vagos e sem apresentação de provas. Porque eu sei e posso dizer olhando na cara de todos vocês, pode pegar a história, aqui deve ter professor universitário, aqui deve ter economista, aqui tem jornalista importante, estudem para saber se em algum momento da história do Rio Grande do Sul colocaram dinheiro aqui, o tanto que Dilma e eu colocamos para ajudar o estado do Rio Grande do Sul. Fez também a sua tradicional destilação de ódio contra Bolsonaro. Esse país viveu um momento em que ninguém queria receber o nosso presidente. E também ninguém queria vir ao Brasil conversar com o nosso presidente. Porque o nosso presidente não governava, ele achincalhava, ele fazia fake news, ele mentia descaradamente. E criou um sistema de ódio. E ainda deu uma demonstração da falta de limites da sua cara de pau. Em um evento realizado na cidade de São Leopoldo, cujo prefeito é o petista Ari José Vanazzi, e inaugurando obras executadas em São Leopoldo, Lula teve coragem de dizer isso aqui. Nós fizemos no pacto uma coisa que jamais foi feita nesse país, porque normalmente o presidente da República quer fazer uma obra, ele vai fazer na cidade do seu amigo, ele vai fazer na cidade do seu partido.
Porque eu não governo para o prefeito do PT ou para o prefeito de um partido político. Eu governo para o povo brasileiro. E se o projeto é importante, a gente tem que atender os interesses do povo brasileiro. Mas o seu fiel escudeiro, Paulo Pimenta, conseguiu fazer ainda pior. Ele fez uso da palavra também para se promover. Para o senhor ter uma ideia, presidente Lula, nós já pagamos o auxílio reconstrução só aqui em São Leopoldo para mais de 44 mil famílias. 44 mil famílias aqui em São Leopoldo já receberam auxílio reconstrução. Para promover também Lula. Porque o presidente Lula determinou uma política, uma estratégia de ajudar o Rio Grande do Sul fazendo a economia crescer. De diferentes formas. E em uma das cenas mais ridículas da história da política brasileira, depois de todo o sofrimento passado pelo povo gaúcho com as enchentes no estado, depois de todas as reclamações feitas pelo atraso e pela ineficiência do estado no apoio às vítimas e de toda a perseguição feita pelo próprio Paulo Pimenta e pelo governo Lula, aqueles que fizeram essas reclamações ou que mostraram aquelas verdades que estavam sendo escondidas pelo governo, Paulo Pimenta teve a indecência de dizer que o povo gaúcho deveria celebrar e agradecer Lula por aquilo que ele supostamente fez ao Estado. Por isso, meus amigos e minhas amigas, hoje é um dia da gente celebrar e agradecer. Agradecer porque tem um ditado popular que fala que a gente conhece os amigos na hora da dificuldade. E o povo gaúcho descobriu que precisa conhecer os amigos na hora da enchente. E foi a mão do presidente Lula que esteve estendida desde o primeiro momento. Que vergonha, que falta de caráter. Eu sinceramente não sei nem o que comentar sobre um cidadão que é capaz de dizer isso no estado que viu com os seus próprios olhos o que realmente aconteceu. Bom, a integridade é algo que tem se tornado cada vez mais raro de se encontrar. Por isso é importante valorizar aqueles que têm realmente esse valor dentro de si. É preciso valorizar aqueles que compartilham dos mesmos valores e princípios que nós temos, pois são essas pessoas que fazem a diferença no mundo. Hoje eu quero aproveitar para recomendar os produtos da Folhas de Oliva, uma empresa brasileira pertencente a um inscrito aqui do canal e que desenvolve um trabalho fantástico, extraindo o que há de melhor nas oliveiras. Aqui em casa nós consumimos assiduamente o azeite de oliva 100% natural, extra virgem. Consumimos também o chá de oliveira. Eu particularmente gosto muito de incluir isso daqui no chimarrão. E também tomamos diariamente o Olive Age, que é um suplemento alimentar disponível em cápsulas e também na forma líquida, que auxilia na saúde cardiovascular, na imunidade e em várias outras coisas. Aqui na descrição do vídeo eu deixei o link para que você conheça esses produtos e traga para dentro da sua casa também os benefícios extraídos dos pés de oliveira. Um grande abraço e até a próxima.